Olá, turma, vamos começar nossa aula com o tema ditadura civil-militar, que ocorreu aí durante um período de 21 anos no nosso Brasil. A gente vai ter os militares, só que com o apoio de vários setores da sociedade, dando um golpe em 64 em Jango, que é o nosso presidente João Goulart, presidente da época. Então, esse golpe, né, em março de 64, vai marcar aí o início da ditadura civil-militar e a gente vai compreender, localizando esse golpe no contexto da Guerra Fria, que o Brasil ele estava dentro de um contexto da Guerra Fria, sim, e o mundo bipolarizado em capitalismo e socialismo, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética. E existia um medo de que o comunismo, né, da União Soviética adentrasse aqui no Brasil. E é com essa justificativa aí que João Goulart ele vai sofrer o golpe em 64. A gente vai ter, né, João Goulart cuidando, né, do governo, obtendo algumas conquistas, né, como o decreto que estabelecia o monopólio de importação do petróleo e todos os seus derivados, né? Ele vai garantir que a Petrobras troque petróleo com outros produtos nacionais. Outra conquista vai ser a remessa de lucro, onde vai limitar aí o envio dos lucros das empresas estrangeiras para o exterior, ou seja, o capital dessas empresas vai ter que permanecer aqui no Brasil. E ele vai enfrentar, João Goulart, muitas dificuldades em seu mandato, né? No que se refere à alta da inflação em todo esse período. Mas a carta na manga que João Goulart guardava eram as reformas de base. Só que ele não sabia que essas medidas populistas é o que faria com que ele, na verdade, sofresse o golpe. Ele vai organizar, né, um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com 200 mil pessoas em média. E ele estava, na verdade, fazendo uma abertura para que os militares, junto com outros setores da sociedade, pudesse dar esse golpe, né? Trazer aí todo o comício dele como uma ameaça do comunismo ao Brasil. E em resposta vai haver a marcha, né, da família aí em São Paulo, com cerca de 500 mil pessoas, dona de casa, vai ser principais participantes desse movimento, só que a intenção, né, era trazer um, um repúdio, né, por assim dizer, né, um repúdio àquele comício de João Goulart. Mas os militares vão aproveitar uma outra situação, né, onde Jango ele causa uma intervenção numa situação lá com os militares, né? Os militares eles vão ser punidos por algo que eles fizeram e que eram proibido. E de repente Jango lá entra e dá anistia a esses militares punidos. Então o pessoal aí do alto escalão achou que foi um desrespeito de João Goulart e aproveitou para utilizar isso, né, como um motivo para João Goulart sofrer esse golpe, considerando que ele agora estava não mais cuidando da ordem do Brasil, já que ele está quebrando em hierarquia, né? Então, segundo esses golpistas, a ordem do Brasil estava beirando o caos, se comandada por João Goulart. Então, João Goulart ele vai sofrer aí, não só pela vontade dos militares, vai sofrer o golpe, mas também por vontade de parte da população. Aí João Goulart ele cai, né? E essa queda vai contar aí com a ajuda dos Estados Unidos, a Operação Brother Sun, que é que os Estados Unidos prometeu ajuda, né? Se João Goulart oferecesse algum tipo de resistência, os Estados Unidos já estava pronto para invadir o Brasil para auxiliar os militares no que fosse preciso. Só que João Goulart disse que ele não desejava derramamento de sangue, não. Então ele mesmo foi lá e se exilou no Uruguai, né? Outra atuação importante dos Estados Unidos é que ele prometeu financiar políticos, né, de partidos opositores a João Goulart, né, que saísse aí candidatos para ganhar de João Goulart nesse sentido, tudo gente para evitar de que João Goulart ficasse no poder, porque João Goulart era uma ameaça para o povo de trazer o comunismo para o Brasil, né? Isso é o povo que achava. E a gente vai para o nosso primeiro presidente aí, atuante do período da ditadura militar, né? E
quando os militares eles tomam, né, o poder, eles criam logo o Ato Institucional 1, que vai ser o ato que vai oficializar a transferência do poder político para os militares, e Castelo Branco ele inicia, né, com todo o seu poder aí e vai aprovando aí os atos institucionais, né, que eram medidas aí autoritárias e estava acima da Constituição. Então, é, o ato institucional 2, né, que já é um novo aí durante o governo de Castelo Branco, vai ser o ato institucional que vai dar plenos poderes ao Poder Executivo, né, poderes excepcionais aí, para que ele cassasse mandatos, decretar estado de sítio, né, se ele desejasse, sem nenhuma prévia autorização do Congresso, e também define aí que os presidentes da República, a partir daquele momento, seriam indicados indiretamente. Então, cortou aí a questão do voto direto, né? Essa representatividade aí da população de forma direta na democracia foi suspensa. Acabou também com todos os partidos, deixando apenas dois partidos, que é a Arena e MDB. Isso é uma questão a ser criticada, né? Porque os governos totalitários de todas as partes do mundo, né, extinguia todos os partidos políticos, todos, né? E isso de ficar apenas dois partidos políticos é uma característica apenas aqui do Brasil, da ditadura militar aqui no Brasil. Mas eles tinham, na verdade, uma intenção, né, de aparentar estar preocupado com a opinião pública, né? Porque ele sabia que era o povo que podia tirar ele do poder. Aí a gente vai ter o AI-3, que vai decretar aí as eleições diretas para governador estadual, e esses governadores poderiam escolher os prefeitos das províncias, né? Indicar. O AI-4, que vai transformar o Congresso numa assembleia para poder conseguir elaborar aí uma nova constituição para o país, já que a última, em 1946, ela tinha um caráter democrático, né? Que foi uma constituição de uma redemocratização. E então, nessa nova Assembleia, foi anexado aí o Ato Institucional 2, né? Que dava aí a extinção do direito à greve, ou seja, não podia ter greve. O presidente podia baixar qualquer decreto com força de lei, né? Porque o presidente é lei, e a criação de uma lei de imprensa também para poder censurar toda a mídia aí, artistas foram censurados, né? E de diversas linguagens das artes. E a Lei de Segurança Nacional também, que é para prender ou caçar, politicamente ou não, qualquer pessoa que fosse considerado subversivo, né? Que falasse contra a ditadura. A gente vai ter a política econômica que vai ser adotada por Castelo Branco, que é a de industrialização excludente, onde Castelo Branco vai dizer que não vai ser preciso, né? Esse governo vai dizer que não vai ser preciso ter aí uma distribuição de renda para a manutenção, né, do giro do capital aí das indústrias. Apenas um grupo, por menor que seja, se houver aí de forma frequente fazendo o consumo, já é o bastante para que essas indústrias funcionem. E essa era a ideia do plano de ação econômica do governo, que era o PAEG, né? Visava aí corte dos gastos públicos, o corte do investimento nas estatais, e o principal objetivo do PAEG era fomentar aí a confiança de todos os investidores estrangeiros para atrair os capitais aqui para o Brasil, né? Também tinha o Banco Nacional de Habitação, que criou aí programas de empréstimo para a construção de casas próprias, mas isso só servia para a classe média, porque a classe pobre não tinha como pedir dinheiro emprestado no banco. E aí a gente parte para o governo de Costa e Silva. No governo de Costa e Silva, a gente vai ter aí um presidente mais de linha dura, né? Bem imponente, e vai trazer uma radicalização a todo o regime, né? E diante dessa continuidade, né, dos governos, várias articulações vão ser iniciadas para acabar com o regime militar. Entre elas, João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda vão se juntar numa chamada Frente Ampla. A gente também vai ter o movimento estudantil, que vai organizar aí várias passeatas
contra a ditadura militar. Em uma delas, no Rio de Janeiro, Edson Luiz Souto, de 18 anos, ele vai ser morto no confronto com a polícia. E aí a população do Rio de Janeiro fica indignada e vai criar uma passeata chamada Passeata dos 100 mil. E foi aí uma das maiores demonstrações de que amplos setores da sociedade queria a democracia de volta, né? Inclusive, a gente tem a instituição do Ato Institucional 5, que é o que vai fechar o Congresso e fazer com que a liberdade de expressão, né, da população brasileira ela seja tirada, né? A maioria dos direitos civis, assim como o exemplo do habeas corpus, referente a criminosos políticos, né? Pessoas que eles consideravam que fez algum crime político. Essas pessoas, elas tinham que ser agora presas e não mais responder em liberdade através do habeas corpus. A gente vai ter a formação da luta armada nesse governo de Costa e Silva também. Costa e Silva ele vai ser afastado da presidência, só que o vice dele, que era o general Aurélio, né? Ele vai estar ele vai estar preso aí em algum lugar. Costa e Silva ele vai ser afastado da presidência por questões de saúde, né? E quem deveria assumir o lugar dele, né, era Pedro Aleixo, que era vice-presidente, só que ele não vai poder assumir porque ele estava sendo penalizado porque ele votou contra o AI-5. Então, Aurélio de Lira Tavares vai estar aí assumindo o governo agora. Então, durante o governo dessa junta militar, né, o AI-5 ele vai ser anexado ao texto, né, da Constituição, decretando aí o fim das imunidades parlamentares, o que vai diminuir as contestações políticas internas, e isso vai ser bom para os militares, né, para os militares em si. Então, todos esses que causassem alguma oposição podia ser acusado, né, contra a segurança nacional, e eles poderiam sofrer punições como prisão e exílio, né? E nesse período também foi até aprovado pena de morte e prisão perpétua, só que isso nem foi utilizado, não precisou, porque, gente, as mortes, os presos, os torturados, tudo isso era debaixo do pano, porque isso cresceu bastante depois do AI-5, né? Mas a gente sabe que tudo isso acontecia debaixo do pano, e o auge foi no governo de Médici. E então criou-se o grupo de guerrilhas, né? Uma formação aí de luta armada. São jovens que eles estavam aí só focado em acabar com o regime militar, em soltar presos políticos, né? Pessoas que foram presas por acusação de crime político, né? Por ir de encontro às ideias do governo militar. E os guerrilheiros tinham isso em mente, de libertar essas pessoas. E eles saqueavam, roubavam joalherias e faziam miséria aí só para poder ter dinheiro e para conseguir se equipar com esse dinheiro para lutar contra a ditadura militar. Então, os fins, né? Não, os fins justificam os meios. Exatamente, os fins justificam os meios. E isso a gente pode aplicar aí a esse grupo de guerrilheiros. E a gente vai ter, né, como um dos líderes, Carlos Marighella, um dos líderes da Aliança Libertadora Nacional, que é o contrário da Aliança Nacional Libertadora do período de Vargas, tá? Essa é a Aliança Libertadora Nacional. Ele vai ser aí um dos que vai organizar o sequestro do embaixador americano a fim de conseguir anistia para os presos políticos no período da ditadura militar. A gente vai ter outros movimentos também de guerrilha, mas o governo vai usar a frase aí, Brasil, ame-o ou deixe-o, para poder trazer, né, para o povo de maneira nenhuma, que de maneira nenhuma o governo ia aceitar aí essas rebeliões, né, essas revoltas aí desse movimento de guerrilha. E aí a gente parte para o governo de Gastarraso Médici, que é no governo de Médici que o AI-5 ele vai ficar bem mais violento, né? Vai ficar bem forte. Só que é nesse período também, né? Que vai existir aí o tal do milagre econômico. E a massa da população em si, ela não sabia, né, sobre essas repressões, essas torturas, essas violências, porque isso não era noticiado, né? Qualquer denúncia que houvesse através de alguma mídia naquela época, a mídia era censurada. Então a informação não chegava até a população. A população viu o que a ditadura militar, as massas. Viu, sabe o que, gente?
viu o milagre econômico acontecendo, o desemprego acabando com esse milagre econômico, porque Médici vai aí abrir as portas para o capital estrangeiro de vez, né? Vai incentivar o crescimento a partir da expansão do crédito e aí recupera a produção industrial automobilística, de produtos químicos, materiais elétricos, o PIB vai crescer, a inflação vai baixar e é uma maravilha, um milagre literalmente, tanto que vai ter a ver o êxodo rural, né? As pessoas vão sair da zona rural para ir para a cidade atrás de emprego. Porque a gente tava tendo emprego, né? Já que as indústrias estavam aí no seu bem bom. Sem contar que somado a isso tudo, naquele ano, aquele período de Médici, do governo Médici, o Brasil, eu ia falar o governo, o Brasil, ele acaba sendo tricampeão, né? Da Copa do Mundo aí, futebol. Ninguém mais segura este país. Esse era um dos lemas também da ditadura militar. E aí a gente chega no governo bonitinho de Geisel. Só que Geisel ele enfrenta a crise do petróleo, né? O petróleo vai entrar em crise aí no Oriente Médio, vai afetar o mundo todo, porque o mundo todo dependia do tal desse petróleo nesse período. E Geisel ele vai enfrentar, né, a crise horrenda que vai haver por causa do milagre econômico. Por quê? Porque o milagre econômico ele tinha como base todo o capital estrangeiro, né? Esses empréstimos aí com os países lá fora. E quando esses países entram na recessão, né? No colapso por causa da crise do petróleo, o Brasil acaba sendo prejudicado porque é uma rede. E aí Geisel ele vai sofrer os resultados dessa crise. Então vai ter a alta dos juros, aumento do desemprego, inflação, meu filho, o povo vai ficar no odião, porque o crescimento, né, o milagre econômico do país vai despencar totalmente. E a partir daí que a população começa a abrir o olho, né, quem não sabia passa a saber e sente que vai pagar um alto preço por aquele milagre econômico. E vai ter várias insatisfações, né? Geisel, ele para poder melhorar aí a opinião pública, ele começa a fazer uma abertura lenta e gradual, né? Ele promete isso, porque o povo já estava queremos mudança. Então ele promete um processo de abertura política de forma bem lenta, né? Para poder acalmar os ânimos da população, mas garantir também que os militares ficassem no governo por mais tempo, né? Só que aí Geisel, ele vai aproveitar para poder continuar nesse caminho da abertura política, fazendo, decretando o fim do AI-5, que era o Ato Institucional 5. Então, acaba o AI-5, tá? Então, as pessoas voltam para a rua, meu filho, para poder protestar, né? Já que agora a liberdade de expressão, parcialmente, ela voltou, né? Porque aqueles órgãos repressores continuam existindo. Então, Geisel tem a ideia de criar também a Lei Falcão, né, para poder controlar aí as eleições dos seus opositores, né, na candidatura dos seus opositores, as propagandas deles. Então ficava proibida a propaganda eleitoral na rádio, na televisão. O candidato ele não podia falar nada, apenas a sua imagem podia aparecer. Então ficava mais difícil ganhar, né, porque você ia convencer apenas somente através da sua imagem. Então foi lançado aí, né, um pacote de abril para controlar essas ações da oposição, porque ao tempo que era liberado aos poucos uma democracia, com uma mão, a outra mão ia fechando aí as portas para que não tivesse, né, essa abertura gradual da democracia. Então, Geisel, né, ele vai solucionar, né, ele vai tentar solucionar aí essa crise, né, do petróleo. Ele vai criar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e o programa Proálcool para substituir a gasolina pelo álcool, né, porque a gasolina era feita de petróleo, né, e o álcool pela cana-de-açúcar, que tinha bastante por aqui. É importante pontuar também sobre o acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha, porque o Brasil queria aprender toda essa técnica aqui aí dessas bombas nucleares. Os Estados Unidos ficou no ódio, né? Porque os Estados Unidos não queria o desenvolvimento de armas nucleares aqui no Brasil. É barril esse governo de gás. Mas a gente deixa o governo de gás na paz do Senhor e vai para o governo de João Batista Figueiredo.
terminou o governo de Geisel, mas nem por isso parou aí as contestações na Rua do Povo, né? Então, a gente teve a revogação do AI-5, que isso fez, né, as pessoas irem para a rua, já que aumentou a segurança e um número cada vez maior de pessoas pedia o término do regime. Outra questão que João Figueiredo enfrentou foi a onda de greves, né, porque eram proibidas por militares, mas muitas foram promovidas pelo movimento operário, que era Luiz Inácio Lula da Silva, que estava à frente, porque ele era líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E a direita, né, ela começa a ficar no odião também irritada e ela começa a planejar vários atentados, né? Ela usa a justificativa de que ela vai garantir a segurança do país, então ela tem que lutar contra quem está contra o país. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Então, por fogo em banca de revistas que circulava publicações tidas como subversiva, né? Sequestrando e espancando aí o jurista Dalmo Dallari, que ia discursar, né, na visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Então a extrema-direita fez isso e muitas outras coisas, né? Só que mesmo assim, essa redemocratização que estava vindo de forma gradual não conseguiu mais ser freada, não conseguiu mais ser barrada aí por essa extrema-direita. Então, o governo já tinha lançado aí um pacote que permitia a volta do pluripartidarismo, né? Não vai ficar mais só Arena e MDB. Os partidos eles poderiam votar agora e ter também a questão da anistia. Foi concedida essa anistia aos presos políticos, mas eles foram muito espertos, né, os militares, porque eles só deram anistia na condição de que fosse uma medida ampla, geral e restrita, ou seja, até os torturadores dessa época do período da ditadura militar, eles podiam ser anistiados, porque eles cometeram os crimes considerados crime político no período da ditadura militar. E é por isso que vários torturadores eles vão ficar impunes, né? Isso tudo é fruto dessa redemocratização. Então vão surgir novos partidos como o PDS, o PMDB e o PTB, né, também o PT, o PP, são vários partidos que vai surgindo aí, né? Então, para diminuir as chances de vitória da oposição, o governo vai lançar o chamado Pacote de Novembro, né, em 1981, e para ele todos os partidos deveriam se lançar, né? Todos os partidos deveriam lançar candidatos a todos os cargos que houvessem, né? Naquele ano seguinte da eleição. O eleitor ele deveria votar sempre na mesma sigla, ou seja, não podia haver aquele voto de coligação partidária, porque o voto tinha que ser voto casado, né? Só tem esperto aqui na galáxia. E mesmo assim, nessas eleições para governador que aconteceu em 1982, nos estados mais ricos, toda a oposição foi vencedora. A oposição aos grupos políticos do regime militar, né? Acabou sendo vencedor. A gente vai ter vencendo Tancredo Neves, vai vencer em São Paulo, em Minas Gerais, não, Tancredo Neves vence em Minas Gerais, Franco Montoro vence em São Paulo e Leonel Brizola vence no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter essas principais cidades aí com candidatos ganhando a maior parte dos votos sem, é, sem ser da oposição. Desculpe, sendo da oposição. A oposição é que vence, a oposição ao regime militar. E aí vai haver as pressões populares, né, para essa redemocratização aumentar, né, porque as eleições já estavam chegando para presidente da República. A igreja passa a apoiar, a partir da década de 70, né, para poder retirar esses ditadores do poder. E isso foi importante também, porque a igreja, querendo ou não, tem uma determinada relevância, né, de influência na população. E aí vai ter um digníssimo deputado federal do PMDB que vai lançar uma emenda, né, para que haja eleições diretas em 85. Só que essa emenda foi rejeitada, né? E a eleição ela aconteceu e quem ganha para presidente vai ser Tancredo Neves. Só que a emoção é tanta que Tancredo Neves não assume, porque ele morre antes da posse e quem vai assumir vai ser Sarney, né? José Sarney assume aí o lugar, né, de Tancredo Neves e de certa forma os militares
não conseguiram colocar alguém no poder que fosse um civil, mas que tivesse as ideias bem próximas, sendo influenciadas aí pelo militarismo. Então, eles não conseguiram essa proeza, né? Então, a gente vai ter o período de ditadura militar que chocou, né, bastante a população em si. Pessoas morreram, pessoas torturadas. Imagine você tirar a liberdade de expressão de alguém. É aí que eu aproveito para endossar, né, sobre os artistas que lutaram. A partir de 64 veio aí um avalanche de manifestações culturais de variados tipos, né, e vai se desenvolvendo aí de forma forte. A produção cultural ela vai dar ouvidos aos indivíduos que buscam se libertar nessas amarras da ditadura daquele período, e vai ser nesse período aí que o país vai ver a consolidação do teatro brasileiro em si, né? Para se ter essa ideia da importância, né, da dramaturgia, né, dessa importância que a dramaturgia assume, a gente vê, né, que eram as principais companhias teatrais que estavam em plena atividade, como o teatro de arena, teatro de equipe, né, bem esses teatros bem radicais aí, né, teatro oficina, que eram bem radicais com a temática que traziam e com o tipo de interação, o tipo de técnica teatral que eles utilizavam para interação com o seu público. Os dramaturgos da época tinha Nelson Rodrigues, Milo Fernandes, Jorge de Andrade, e a lista é enorme. Mas a gente vai ter a peça Liberdade, Liberdade, que inclusive teve uma novela da Globo que teve esse nome. Na televisão começam os fenômenos aí nas telenovelas, né? Vai ter a novela Ossos do Barão, Escalada, Os Imigrantes. Na música a gente tem esse movimento do tropicalismo, né? Que foi muito forte. Caetano Veloso, Gilberto Gil. A gente vai ter até Chico Buarque lançando a canção Cálice junto com o Gilberto Gil. E é uma canção muito forte. Então, vários artistas foram exilados, né? Foram colocados para fora do país. E eles tentaram mesmo, de certa forma, brigar contra a ditadura militar. Mas tinha determinados momentos que eles tinham que sair de cena, né? Ir para algum outro país, esperar a poeira baixar e votar. Várias novelas na televisão foram censuradas e ficaram impedidas de ser veiculadas na televisão, né? Na estação de TV, simplesmente por causa dessa pressão, dessa censura da ditadura militar. Qualquer coisa que fosse vista e configurava-se aí rebelião ou alguma opinião contra o pensamento, as ideias da ditadura militar, naquele momento ali era definitivamente extinguido o era definitivamente extinguido aquele material artístico, né, por assim dizer.